Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Boa tarde, prazer conhecê-los. Boa tarde, Vocês- professor. Oi, Gustavo, boa tarde, boa tarde. É um prazer conhecê-los, pessoal. Meu nome é Alceu. Eu vou estar dividindo com um colega, o professor Biasi, né, a disciplina de PPCO, vocês já devem ter visto, né, chama-se Planejamento, Programação e Controle das Operações, né? E a gente vai estar dividindo, eu vou estar de terça e ele de quinta, né? Vocês já devem ter visto. E é um prazer estar aqui com vocês. E daqui a pouco, aliás, quem quiser, já por favor, abrir lá o Moodle, né? A gente colocou o programa, a disciplina, já vou comentar já com vocês. Quem quiser abrir, eu vou abrir também aqui para vocês, tá? E a gente vai ver aí o que a gente, quais são as preocupações, né? Os temas que a gente vai estar vendo aí nessa disciplina, tá? Deixa eu comentar rapidamente duas coisinhas com vocês, assim, né? Mas a título de introdução, de que o termo operações, né, ele sempre foi muito usado, né? É, em todas as áreas, né? Mas agora, de uns 10 anos, mais ou menos, para cá, né? Que essa disciplina chamava-se PPCP, né? Que é a Planejamento, Programação e Controle da Produção. E agora, né, não só aqui no Brasil, não só nós, mas no mundo inteiro, essa palavrinha de operações ela acabou ficando um pouco mais ampla do que produção. Principalmente porque, claro, a gente pode usar no dia a dia produção, operações, sem grandes problemas, mas a ideia é que, de um tempo para cá, operações englobe produção, né? É, é como se produção ficasse, quando a gente se refere à produção, ela se referisse estritamente à fábrica, né? Eu chamo de fábrica, à manufatura, né? Então, produção, né, principalmente de produtos mesmo e tal. E quando a gente estiver falando de processos produtivos em serviços, digamos assim, aí a gente pode falar produção também, né? Produção de serviços sem problema nenhum, mas aí estaria mais relacionado a uma questão de operações de serviços e tal, de forma que operações, então, serviria para englobar não só os processos produtivos de fábrica, manufatura, mas também os de serviço. Então, produção seria um termo mais amplo, tá? Acho que vocês já devem ter ouvido, já devem saber dessa história, mas de qualquer forma, é interessante. Outra coisa, é, porque, né, planejamento, programação e controle, nesse também tem muita coisa na disciplina, né? Então, do que a disciplina trata e, eventualmente, do que ela não trata, né? A gente poderia dizer, grosso modo, que ela se preocupa ou trata quase que todas as questões relacionadas à produção, operações, né? Só não, digamos assim, né, as questões propriamente ditas de estratégia, né, estratégia de operações, estratégia de produção, ou estratégia no âmbito corporativo mesmo, que vocês já tiveram, estão tendo, né? Então, essa disciplina, a gente pode dizer que ela se preocupa muito com as questões de curto prazo, com as questões mais do cotidiano, coisas de um mês, 3 meses, 6 meses, depende muito da empresa, depende muito do país, tal, né? É muito comum a gente dizer que, olha, dentro de um ano. Então, quando a gente vai falando de PPCO, a gente diz que as preocupações, os temas, né, do que se trata, são as relações em relação a um ano, no máximo um ano, curto prazo, né? Curtíssimo e curto prazo. Principalmente num período aí de 6 meses, um pouco mais, um pouco menos e tal, né? Depende muito da empresa e tudo, mas é alguma coisa relacionada ao curto prazo. Então, as questões estratégicas, depois que as decisões estratégicas, as questões estratégicas estiverem delineadas e tudo, as diretrizes tomadas, todas e tal, aí vem as preocupações ou as decisões, tudo, né, em relação ao curto prazo, né, porque a estratégia, como vocês bem sabem, melhor do que eu, né, porque eu não conheço quase nada de estratégia, mas o, o, a posicionamento estratégico, planejamento estratégico se preocupa principalmente com as questões mais de médio e longo prazo, né? Para onde a empresa quer ir, o que a empresa quer ser, né? Vai querer ser daqui a 3, 5, 10 anos, né? E que mercados ela vai querer atuar, que mercados ela vai querer estar presente, disputar, né? Digamos assim, concorrer, quais as tecnologias que ela vai precisar desenvolver, o que ela tem hoje e as que ela não vai precisar. Tudo isso depende muito da visão estratégica. Onde que ela vai concorrer, que mercados, que famílias de produtos, né? Como é que é? É muito difícil, não é simples, é claro, né?
assim como também não é PPCO, assim como não é, todas as áreas, né, que a gente tem, finanças, marketing, tudo, né, todas elas têm que trabalhar em conjunto, mas a estratégia, digamos assim, é o que dá o rumo para a empresa. É ali é que, olhando para o futuro, muitas vezes é muito difícil a gente prever, tem muita incerteza, é complicado, mas a empresa tem que ter um interesse também, né, um posicionamento, o que ela quer, que mercados ela quer disputar, o histórico dela, as tecnologias, as competências que ela tem, então para onde a gente vai. Tudo isso é uma discussão estratégica, né? Que competências vai desenvolver, que tecnologias, fusão e aquisição. Muitas vezes vai demorar muito mais para a gente desenvolver uma competência interna e é muito melhor ou mais rápido a gente comprar ou fazer aí uma fusão, eventualmente, com uma empresa brasileira ou não, enfim, né? Então, tudo isso são decisões em nível estratégico, né? E que, digamos assim, olham, né? Fazem um tempo, aí, um período de tempo de, no mínimo, uns 2, 3 anos aí para frente, né? 5, 6, 8, 10 anos, né? Bom, depois de que tudo isso tiver sido discutido, analisado, decidido, né, e tal, aí vem o dia a dia, aí vem o dia a dia do marketing, de finanças, tudo é importante, né? E aí vem a nossa área também de operações, que, né, tem o cotidiano e que se a empresa não se preocupar com as questões de operações, produção, né, tudo aquilo que foi planejado do ponto de vista estratégico, da imagem da empresa e como que ela quer se mostrar para o mercado, dos níveis de qualidade, atendimento, de nível de serviço de entrega nos supermercados, no varejo, enfim, né, tudo isso depende muito de marketing, de finanças, de todas as áreas, mas primordialmente também de operações, né? Porque é no dia a dia, no chão de fábrica, ou ali nas operações de serviços, né, no processo de serviço, que, enfim, os colaboradores, os funcionários, os gerentes, os diretores, né, eles conseguem garantir os níveis de qualidade, atendimento, é, entrega no tempo, né? A questão do custo também, né? Claro, pode aumentar um pouquinho, diminuir um pouco, tem oscilação, aumentou algum dos custos e tal, isso às vezes acontece, é claro, mas o que não pode é ter um custo totalmente fora, né? Do mercado, da concorrência, ou em relação ao nível de qualidade e tal, porque aí não vai competir mesmo, vai acabar perdendo a, a briga aí no mercado. Então, tudo isso é garantido com o PPCO, grande parte, não só, né, também tem logística, que é uma outra disciplina da nossa área, também tem uma intersecção grande com o marketing também, todas as nossas áreas são importantes, né, finanças, tudo, mas se a logística também não for muito bem planejada e operada também, não se consegue um custo baixo, qualidade boa, tudo, né? Então, essas questões, né, a nossa disciplina aqui, o PPCO, ela se preocupa muito com isso, em manter a competitividade, né? Quais são as principais preocupações do PPCO? É de manutenção, de manter no cotidiano, no curto prazo, manter a competitividade da empresa. Competitividade e imagem da empresa no mercado. E em que sentido? Em relação à qualidade, custo e preço, né? Que mais? Entrega com qualidade e dentro do tempo, né? Eventualmente pode ser que tenha um contrato em que eu tenha que entregar dentro de um tempo segundo um contrato. Às vezes não, muitas vezes a entrega não tem assim um contrato que tem até multa e tal, mas é da imagem da empresa. Se a empresa não, não conseguir reabastecer, digamos, semanalmente ou quinzenalmente, enfim, né, dentro de uma certa frequência que tem a demanda para atender a demanda do mercado, ela não vai conseguir também uma competitividade. Então, é basicamente qualidade, custo, o atendimento, a entrega dentro do prazo, digamos assim, né? Tá bom? Então, basicamente isso, pessoal. Então eu vou projetar agora para vocês o nosso programinha, que está lá no Moodle, se vocês quiserem seguir por lá, só um minutinho, por favor. Então tá aqui. Acho que vocês devem estar vendo aí, né? Esse é o programa da nossa disciplina. Tem as informações que a gente vai precisar, tá? Tem alguns tópicos aí, são 6, estão vendo aí? 6 grandes tópicos que a gente vai estar vendo. O professor Biasi também na quinta-feira, ele vai comentar um pouco mais de perto
os itens que ele vai lecionar, vocês estão vendo, né? Olha, a parte 3 e 6, né? Que é principalmente previsão de demanda e gestão de estoques, que, né, é a parte mais dele, né? Tá? E, então, vamos comentar rapidamente aqui com vocês as partes que eu vou estar vendo, tá? É, começando aí no item 1, tá vendo? Planejamento agregado, né? E essas questões todas aí, alternativas de produção, né, e tal. E PMP, aquela última palavrinha ali, estão vendo? PMP que é o planejamento mestre da produção, ou planejamento maior da produção. Produção ou operações, né, que esse nome PMP foi cunhado lá atrás, na década de 80, né, e ficou, né. Depois a gente mudou quase que tudo, o nome de produção para operações, que no fundo não deixa de ser produção, é claro, mas seria um nome um pouco mais abrangente, que não acabei de comentar com vocês, mas continuou o nome aí, PMP, né? Bom, eu vou falar rapidamente aqui sobre o item 3 do professor Biasi, que depois ele vai comentar muito melhor, mas só para dar uma ideia para vocês, pessoal, de como que seria analisado, como que a gente poderia enxergar, digamos assim, essa meia dúzia de tópicos e as preocupações que a gente tem aqui, como que a gente poderia visualizar isso, pessoal, numa espécie de ciclo produtivo, né? Ou timing, como as coisas acontecem lá na empresa propriamente dita, tá? Então, por exemplo, se a gente olhasse para vai ter um novo ciclo produtivo dos próximos 3 meses ou 4 meses, depende muito da empresa, enfim, né, começando um novo ciclo, como é que é o timing das preocupações, né? É claro que no dia a dia a gente não consegue visualizar esse timing, né, porque as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo, né? Mas a gente poderia dizer o seguinte, olha, tudo começaria com esse item 3 que está aqui, ó, de previsão de demanda. Em outras palavras, não tem como a empresa, não só a empresa, né, um município, a pessoa, a gente sempre tem que olhar para frente e fazer previsões, né, do que a gente vai precisar e tal, né? E, no caso, aí a empresa, né, ela não tem como fazer todas as suas análises de PPCO e também de marketing, de finanças, né? A previsão de demanda não é importante só para nós, a nossa área de operações, para tudo dentro da empresa, né? Então, ela precisa ter uma boa ideia de, nas próximas semanas, nos próximos meses, né, ali no 3, 4, 5, 6, 7 meses, como que vai se dar a demanda, quanto que os mercados vão querer de, sei lá, celulares, imagina que a empresa produz impressoras, celulares, computadores, notebooks, enfim, né, de cada produto tem que ter uma boa ideia. Claro, não vai ter 100%, né? É muito difícil, quase impossível os modelos de previsão de demanda acertar 100%, principalmente quando a gente está em mercados bastante dinâmicos, bastante novos, incertos e voláteis, é muito difícil. Mas é por isso que as empresas têm, viu, pessoal? Já devem ter ouvido falar que as empresas médias e grandes, principalmente, têm se preocupado ultimamente muito se preocuparam muito com essa área de previsão de demanda, né? Por quê? Porque as empresas, isso tem, digamos assim, consequências muito graves dentro da empresa se o índice ou a precisão dos modelos de previsão de demanda não forem muito bons, porque você começa a errar não só na nossa área de produção e operações, mas em marketing, em finanças, e acaba tendo aí um efeito, né, de dominó, aí, digamos, um efeito em cadeia muito grave para a empresa como um todo. Então, cada vez mais, de uns 10, 15 anos para cá, as empresas têm se preocupado muito com os modelinhos de previsão de demanda, têm investido e comprado pacotes, softwares, principalmente estatística, né? Isso aqui é principalmente estatística, regressão, que é uma coisa que vocês já viram e estão vendo também, e o professor Biasi vai comentar muito melhor, mas rapidamente, assim, só para vocês entenderem, tudo começa com esses modelos de previsão de demanda, para que a gente tenha 2 ou 3 modelos e tal, e para tentar, né, ter uma boa precisão ali, em torno de pelo menos 70%, 80%, conseguir chegar numa boa previsão, levando em consideração sazonalidades, aumentos, quedas de vendas e tudo mais, para que a gente erre o menos possível. Porque a empresa errar, né? A empresa errar 1, 2, 3 vezes no ano, né? Uma semana acabou, né, produzindo a mais ou produzindo a menos e tal, não tem grandes problemas, né? O problema é a empresa ficar
muito tempo durante o ano produzindo a mais, ou então produzindo a menos. Porque isso leva a problemas para a empresa, né? Porque se produzir a mais, ela está gastando dinheiro que não precisaria, com estoque, estressando máquina, colaborador, né, os trabalhadores, não sei o quê, né, o que não precisaria, teoricamente. E mesma coisa, a menos. Se ela estiver produzindo a menos, o que acontece? É um problema para a imagem da empresa, para a concorrência, para o market share. Por quê? Porque se está produzindo a menos, constantemente, não constantemente, mas grande parte das vezes a menos, significa que algumas vezes o consumidor vai lá na farmácia, no mercado, lá no varejo, e não acha o produto, né? E aí, ali na segunda, terceira vez que o consumidor vai procurar o produto e não encontra, ele pega o da marca concorrente que está do lado ali na prateleira. E aí, para voltar, né, a resgatar, voltar, né, com esse cliente, às vezes não é tão difícil, mas às vezes pode ser, e a empresa tem que gastar muito mais, e a situação fica muito mais complicada, né, pessoal? Tá bom? Então, a previsão de demanda é como se fosse o primeiro grande elemento, a primeira grande preocupação em começar, digamos assim, se a gente tivesse essa visão do time, né? Como é que se diz? De ciclo produtivo aí, né? Num segundo momento, aí vem essa parte minha aqui, que é o 1, né? O tema 1 aí, ó, planejamento agregado, né? Ou PMP. São as duas palavrinhas mais usadas aí desse tema 1, são os modelos, né? Os modelos alternativos de produção, ou mais conhecido como planejamento agregado, ou PMP também, um outro termo bastante usado, vocês podem olhar na internet, nos livros, né? Tá bom? O que é isso, hein? Ó, se vocês quiserem até anotar aí, pessoal, que vocês não vão encontrar nos livros explicitamente da forma como eu vou colocar aqui agora para vocês. Eu acho que para vocês, né? Eu acho que é bem legal para a gente, nem precisaria, acho que nem precisaria, mas é bem legal para a gente guardar e entender bem legal do que se trata esse tópico aqui, pessoal. Tem a ver um pouco aquela, né, com a conversa que o pessoal de economia gosta muito de falar, né? Que vocês já tiveram, com certeza já tiveram alguma disciplina introdutória de economia, em que os professores de economia, os livros e tal, falam muito de demanda e oferta, demanda e oferta, demanda e oferta. É isso. A gente acabou de falar de previsão de demanda. O professor Biasi vai começar com vocês aí na quinta-feira ou na outra quinta, vai começar com previsão de demanda. E eu vou começar com esse tópico 1 aqui, que nada mais é do que o planejamento da oferta, pessoal. Então é bem legal a gente, né, ter essa visão, né, para a gente, né, porque a gente vê essas palavrinhas, né, planejamento agregado, PMP, né, que é planejamento mestre da produção. O que é isso, né? É isso, é formatar, é desenhar, é planejar a oferta, pessoal. Por quê? Porque depois que a empresa fez a previsão e o estudo da demanda, olhando para frente, quanto que os mercados vão querer comprar aí do refrigerador, do automóvel, enfim, daquilo que eu estou vendendo. Então eu sei agora, na semana 2, na semana 3, na semana 4, 5, 6, 7, na 11, na 12, eu sei mais ou menos, com uma boa precisão, né, esperamos, a gente sabe quanto que os mercados vão estar querendo comprar. Bom, e o que nós, então, internamente agora temos que fazer, no segundo momento? Esse item 1 que está aqui, que seria né, o desenho, né, a formatação da oferta. E vejam, se vocês quiserem anotar também, rapidamente, a gente sempre tem que buscar, é claro que, na maior parte das vezes, vai ter uma diferençazinha pequenininha, né, uma coisa pequena não tem grandes problemas, mas a gente sempre vai procurar que a oferta seja igual à demanda. É claro, né? Esse é o ideal. Né? Às vezes pode ser um pouco maior, um pouco menor e tal, mas bem próximo. Então, o que a gente quer? Que essa oferta, que é o tal do PMP aí, que a gente está ligado, né? Ela seja muito próxima, igual à demanda. Tá? Outra coisa importante, depois a gente vai ver com mais calma, tá? Estou fazendo uma introdução para vocês. Ó. Uma coisa importante que a gente precisa saber é que a oferta tem que ser igual à demanda. Mas ela não é necessariamente igual à produção. Ou seja, a oferta numa semana 5, por exemplo, tá? Ela não é necessariamente igual àquilo que a empresa produziu na semana 5. Tá? Isso é uma coisa importante, hein? Então vamos lá. Então, oferta tem que ser igual à demanda. Agora, a oferta não é necessariamente igual à produção. Isso depende muito de semana para semana e depende muito da empresa, propriamente dito.
e né, das estratégias aí, das abordagens que ela tem para fazer e para planejar essa oferta. A gente pode dizer que a oferta ela sempre é igual à produção mais estoques, mais o que ela pode comprar de algum fornecedor na cadeia de suprimentos e mais uma possibilidade de mudar o ritmo de produção. Então, a oferta engloba tudo isso. E a empresa pode manipular e analisar e lançar mão de aumentar o estoque, diminuir o estoque, aumentar o ritmo de produção, comprar mais o fornecedor, comprar menos, entenderam? Então, ela pode manipular essas variáveis todas aí, essas possibilidades todas, de tal forma, sempre, é claro, igualar a demanda. O grande objetivo é atender a demanda. Agora, por que a gente estuda, então, esse tópico 1 aí, que chama-se planejamento agregado e PMP? É porque a gente vai se preocupar em montar essa oferta semana a semana, para todas as semanas, né? Semana 2, como é que vai ser a oferta? Igual a demanda, claro. Semana 3, como é que vai ser a oferta? Igual a demanda. Bom, isso a gente já sabe. Agora, se a gente abrir a caixinha da oferta, o que está lá dentro? Como é que ela é constituída? Como é que ela foi planejada? É isso que a gente vai se preocupar nesse tópico 1, entendeu? Quer dizer, a gente vai procurar uma alternativa, semana a semana, a gente vai procurar a melhor alternativa de oferta. Ou seja, qual que é a melhor alternativa de oferta? É aquela que iguala a demanda, isso é ponto batido, isso tem que igualar a demanda, não pode nem ficar mais nem a menos. Ela atende a demanda da forma mais barata possível. E porque a empresa vai ganhar um dinheirinho aqui também. É claro que não é isso que vai tornar a empresa de sucesso no mercado. É claro que ajuda um pouquinho, não só a imagem, ajuda a ganhar um pouquinho de dinheiro. A empresa vai ganhar dinheiro mesmo com o desenvolvimento de produto, inovação, colocando cada vez mais produtos e satisfazendo os clientes, entrando em mercados. É aí que ela vai ganhar a grana, o dinheiro forte mesmo, né? Mas aqui no planejamento agregado é uma oportunidade, sim, de não perder dinheiro. Né? Por quê? Porque ela tem que analisar se vale a pena estocar uma semana ou na outra e tal. Às vezes estocar é muito caro, então ela só vai lançar mão de fazer estoque realmente quando precisar muito. Ou não, empresa, por uma determinada empresa, estocar é relativamente barato. Então ela pode lançar mão, por exemplo, de adiantar, né? Por exemplo, lá na semana 5, né, eu fiz a demanda, a previsão de demanda, e mostrou para a gente que a gente tem que colocar no mercado 30 mil refrigeradores, por exemplo, na semana 5. Então, a demanda é 30 mil refrigeradores na semana 5. Né? De repente, ela percebe, vai fazer uma análise aqui do PMP, né, nesse item 1 aqui, ela faz uma análise. Por quê? Porque né, tem que fazer toda uma análise de capacidade produtiva, como é que estão as máquinas, vai passar por manutenção, como é que estão os colaboradores, os trabalhadores, vão ter muitas férias, não vai, né, naquela semana 5 e tal, para saber a força produtiva, para saber a capacidade produtiva da empresa. Porque se ela chegar à conclusão de que tem que colocar 30 mil refrigeradores e não vai conseguir fabricar, produzir naquela semana 30 mil refrigeradores, o que ela tem que fazer? Tem que antecipar, ela tem que na semana 3 ou 4 produzir um pouco mais e estocar. Se estocar for barato, né, for relativamente barato, aí ela estoca. Né? Claro que sempre um nível mínimo de estoque toda e qualquer empresa tem que ter. Agora, estocar muito ou menos e tal, depende dessas análises todas que nós estamos vendo aqui, que a gente chama de planejamento agregado, que é o planejamento total, planejamento né, maior, né, programação mestre da produção, tá bom? Então, a empresa tem que ficar analisando semana a semana se vale a pena adiantar a produção e, como é que fala, estocar, ou não, se vale a pena ir num ritmo mais normal e quando tiver picos de demanda, ela compra grande parte do sistema, subsistemas, componentes e tal, e faz só uma montagem final rapidamente de um dia para o outro, 2 dias no máximo, e já coloca no mercado. Às vezes compra até o produto total mesmo, né? De um parceiro, por exemplo, onde ela compra já o produto final, faltando só ali uma última montagem mesmo. Enfim, né? Então todas essas alternativas, elas
podem ou não existir, né? Para algumas empresas, às vezes, não existe, para a maior parte das empresas existe a possibilidade de estocar, a possibilidade de comprar grande parte das componentes, sistemas, subsistemas, e também alterar o ritmo de produção. É claro que acaba estressando um pouco mais as máquinas, tendo que ter mais manutenção e tudo mais, mas a gente pode aumentar ou diminuir o ritmo de produção contratando mais mão de obra, por exemplo, num terceiro turno, né, num turno extra, por exemplo. Ainda mais agora que eu não estou muito por dentro, mas de uns 2, 3 anos para cá, parece que a legislação de trabalhista parece que tem sido bastante flexibilizada aí, né? Infelizmente, felizmente ou infelizmente, mas o fato é que parece que tem ficado até mais fácil, né, para as empresas contratar ou, né, infelizmente demitir, né, e mudar a força de trabalho ao longo de semanas, de meses também. Então, eu posso colocar, aumentar a mão de obra num terceiro turno, por exemplo, e tal. Então, tudo isso tem que ser analisado, estudado, pessoal. Onde é que a gente faz isso? No âmbito, no contexto desse item 1. Ficou claro? Todo mundo entendeu? Então, isso é que é o tal do planejamento agregado, pessoal, ou planejamento mestre da produção, que está ali, aquela letrinha ali. Tá? Nada mais é do que analisar quando que vale a pena fabricar e antecipar, fabricar e lançar mão de estoques, ou aumentar o ritmo de produção numa semana para outra. Né? Por exemplo, posso ver que lá na semana 5, por alguma razão, a energia elétrica, por exemplo, um determinado insumo, ou eu estou importando e vai ficar muito caro demais, então eu já compro já fabrico já, se valer a pena, entendeu? Então, tudo isso tem que ser analisado aqui, né? É assim que a gente formata, é assim que a gente planeja a oferta para colocar no mercado, nas várias semanas, aquilo que a demanda quer. A gente tem que atender. Então, quais são os objetivos? Primeiro, atender a demanda. E da forma o quê? Mais barata possível. Beleza, pessoal? Aí, feito isso, como que a gente vai estar, hein? Pronto, a gente já tem toda a previsão de demanda lá que o professor Bias vai comentar. A gente acabou de fazer todo o planejamento da oferta, então a gente já sabe que semana a semana a gente tem as tais e tais demandas do mercado, e a gente acabou de fazer o formato da oferta, então a gente já sabe também semana a semana quanto que nós vamos ter que fabricar, quanto que vai ser estocado, quanto que nós vamos comprar ou não de parceiros na cadeia de suprimentos, quando e quanto que nós vamos mudar o ritmo de produção, contratando mais trabalhadores para um turno extra, por exemplo, alguma coisa do tipo. Então a gente já sabe tudo isso, né? Aí a gente vai para o item 2, pessoal. Do que o item 2 trata? Estão vendo aí essa letra MRP? Aí vem do inglês, que é o Materials Requirement Planning. Planejamento das necessidades de materiais, tá? O planejamento de requisitos dos materiais, tá bom? O que é isso? Bom, uma coisa muito simples, assim como foi o item 1 aqui de formatação da oferta. Nós estamos descobrindo a roda, vocês estão vendo? As coisas são muito simples, né? Eu acho que todo mundo já tinha uma boa intuição das coisas, como é que funciona, demanda, oferta, o que eu posso fazer, o que eu não posso, o que a empresa pode juntar um pouco aqui de estoque, comprar um pouco e tal, né? Mas é importante a gente ter esses conceitos e saber como é que isso realmente funciona, né, na empresa. Aí, então, chegando nesse MRP, pessoal, o que ele faz? Qual é a atribuição, qual a importância do MRP? O MRP é uma preocupação do PPCO, dentro do contexto do PPCO, que depois de ter a demanda e a oferta na mão, e sabendo quanto que eu vou ter que produzir semana a semana, quanto que realmente a empresa vai fabricar internamente semana a semana, ela tem que se planejar, né, para quanto tempo anteriormente, né, explodindo para trás no tempo, quando e quanto que a empresa tem que comprar de cada material. O que é material? Material são os insumos em geral, né? Peças, componentes, sistemas, subsistemas. Muitos deles são fabricados internamente e alguns são comprados de fornecedores. Então, na verdade, é assim, se agora a gente já sabe, por exemplo, que na semana 5 a gente tem que colocar na rua 30 mil refrigeradores ou 30 mil celulares e tal, esses celulares, refrigeradores, automóveis, impressoras, enfim, são constituídos, são formados, né, desde lá da equipe que desenvolveu, que criou, né, que desenhou, né, esses produtos,
né? E a gente já sabe, né? A empresa já sabe quais são os grandes sistemas, subsistemas, como é que é a hierarquia da montagem, quais são os vários componentes, né, do que o produto é constituído. Então, a gente sabe que se na semana 5 a gente tem que colocar no mercado 30 mil celulares, a gente vai explodir isso para trás no tempo para saber quando e quanto que eu tenho que ligar para o fornecedor e pedir para ele me entregar, porque não é de um dia para o outro, às vezes ele leva 3, 4 dias, uma semana para me entregar. Então, a gente não pode se dar o luxo, é claro que não, vocês já sabem disso, né? Uma coisa, então, estamos descobrindo a roda, vocês estão vendo que a coisa é muito simples, né? Claro que está uma trabalheira danada, e por sorte os computadores nos ajudam em tudo isso, né? Mas a gente tem que se programar ao longo do tempo, puxando para trás, né? Porque se a gente deixar, claro, né? Se a gente deixar para fazer um dia antes, não vai dar tempo, vai sair tudo errado, tudo atrasado, vai atrasar no mercado, vai degradar a qualidade, né? Então a gente tem que ter todo um time para trás de quando começar a montar determinado sistema, subsistema, que senão não dá tempo de entregar os 30 mil refrigeradores na semana 5, 30 mil celulares, automóveis, enfim, não vai dar tempo. Então, o MRP nos ajuda nesse sentido, entendeu? Bom, eu tenho um fornecedor aqui que ele me consegue entregar de um dia para o outro. Tudo bem, então tudo bem. Agora tem um outro fornecedor aqui que eu tenho que pedir com uma semana de antecedência. Então, ponto. Quando é que eu vou pedir? Tem que pedir aqui, né, num dia tal, porque senão não vai dar tempo de fazer todas as montagens e tal, né? Então, o MRP ele faz isso, né? E vejam que que eu comentei com vocês, né? Por sorte, né, a geração de vocês, é, ela está muito auxiliada e apoiada por softwares, né? É, então, tudo isso aqui que a gente está vendo, e não só na nossa área de operações, né, marketing, finanças, cada vez mais os softwares ajudam muito a fazer as análises todas e tal, mas é claro, a gente tem que ter uma boa ideia do que a gente está fazendo, porque todos os inputs e os outputs, né, e a criatividade, as análises, todas somos nós, né, vocês, daqui a pouco vocês vão ser executivos, né, e vocês têm que entender, têm que ter uma boa ideia, mesmo que não sejam vocês diretamente que vão ser, por exemplo, o diretor, o gerente de operações, mas vocês vão estar fazendo ali diariamente, semanalmente, reuniões e tal, e tem que entender o mínimo ali para poder dar opinião, palpite e tal, porque não faz isso ou aquilo e tal, né? É claro que daqui uns 50 anos, sei lá, 100 anos, talvez o nosso trabalho diminua bastante, os robozinhos vão fazer automaticamente quase tudo para a gente aí, input, output, analisar tudo, né? E a gente vai para a praia passear, para o sítio, enfim e tal, né? Mas por enquanto a gente tem bastante trabalho ainda e é importante a gente ter essas ideias todas aí, né? O... Bom, então falando um pouquinho mais rapidamente do MRP, pessoal, só para você ter uma ideia, o MRP ele nasceu, né? Ele é o avô, né, digamos assim, o avô do ERP. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar no MRP, depois no MRP2, tá? E no ERP principalmente. O ERP são softwares de gestão, né, integrada, né? É, o SAP, por exemplo, tem várias marcas aí, né? O ERP, né, que é o Enterprise Resource Planning, né, que é o planejamento de todos os recursos da empresa. Porque o MRP, que é o avô do ERP, a preocupação maior era principalmente com o planejamento das necessidades dos materiais, principalmente só com operações. Aí o negócio deu tão certo que a pessoa falou, pô, mas a gente não pode fazer um MRP, por exemplo, para os trabalhadores e para as máquinas também? Aí virou o MRP2, né? Menos de 10 anos depois. E aí isso foi englobando, virando um grande software ali nos anos 80, 90, nos anos 90, alguém falou, pô, quer saber? Vamos colocar contabilidade e finanças e toda análise de planejamento financeiro também, de curto e longo prazo, também nesse software, né? E aí, em vez de chamar de MRP3, falaram, não, então agora vamos chamar de ERP. Então, acho que muitos de vocês já ouviram falar do ERP. É isso, é uma evolução do MRP que nasceu lá atrás, nos anos 70, pessoal, 72, se não me engano, na IBM, né? Porque a IBM
não só pelo fato de que é uma empresa tecnológica, né, que de facilidade de software, hardware e tudo mais, mas principalmente porque a IBM era, naquela época, e é ainda até hoje, né, mas era naquela época, uma grande empresa com uma quantidade enorme de produtos e que tinha uma necessidade de materiais, de comprar de fornecedores e sair montando para impressora, computadores, rádios, impressoras, e uma quantidade enorme de produtos que ela tinha, pessoal, e que o pessoal começou a perceber o seguinte: olha, depois de ter feito a demanda, depois a gente ter analisado a oferta, que a gente acabou de ver, aí o pessoal fala, pô, mas a gente tem que se preocupar agora quando que os materiais chegam, porque senão a gente não consegue montar tudo isso, não vai conseguir entregar a tempo. E aí começaram a montar essa coisa bem simples aí, que é explodir para trás no tempo, quando que os materiais, né, componentes e tudo mais, tem que chegar, montar, comprar e tudo mais, porque senão não dá tempo de entregar. Então a IBM foi a primeira empresa a criar uma planilha dessa e tal, e depois virou um software, né? É, e não é à toa que ela foi uma das primeiras, né? Foi a primeira, propriamente dito, porque era uma das maiores empresas do mundo, de uma quantidade enorme de produtos, uma quantidade enorme de componentes, componentes que podiam ser até usados em vários produtos, outros não, outros só de um produto, de uma impressora, outro podia ser usado no Note, desculpa, no Note não, né? Num computador, né? E aí teria que ter uma análise enorme de todas essas necessidades de produtos, porque tem que comprar uma quantidade enorme dos fornecedores e tem que comprar com antecedência, senão tem um atraso em cadeia aí que cria todo um prejuízo enorme de competitividade para a empresa, né? Então, isso aqui é o MRP, né, pessoal? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Dúvidas, algum comentário? Fique à vontade. Bom, então a gente já viu o 3, né, que é o demanda, o 1, que é a oferta, propriamente dito, o 2, que é a preocupação intermediária. Bom, então agora, né, o que é o MRP? É um olhar assim, bom, nós temos que entregar essas quantidades tais e tais e tais nas várias semanas. Então a gente tem que se programar ao longo do tempo, no passado, aqui olhando para trás, quando que eu tenho que comprar e começar a montar as coisas, porque senão a gente não vai conseguir entregar a tempo. Muito bem, depois de tudo isso pensado e planejado, a gente vai para o item 4, pessoal. Estão vendo ali, ó, sequenciamento ou sequenciação, que é uma outra preocupação agora que vem, né, nessa ideia de timing que eu falei para vocês, né? Que as nossas aulas, pessoal, minha, do professor Biasi, vai estar mais ou menos seguindo esse timing. A gente vai estar começando com demanda, oferta, depois o MRP, e depois o sequenciamento, tá? A sequenciação aí, né? Então, o problema do sequenciamento, ele aparece aí, depois que a gente tem analisado a oferta e depois que a gente tem o MRP, tudo e tal, e a gente já sabe as quantidades todas, né? Eu preciso ter rodado o PMP, que é a oferta, e o MRP, que são as necessidades dos vários componentes, sistemas e tudo mais, porque aí é que a gente vai saber mais de perto, pessoal, semana a semana, quando e quanto que internamente na fábrica a gente precisa fabricar, produzir, né, e montar os vários componentes, sistemas, subsistemas. Imaginem, se for uma empresa grande com muitos produtos, não só igual a IBM, mas várias outras empresas que a gente tem, uma quantidade enorme, às vezes 100, 200, 1.000 produtos, 1.500 produtos, imaginem, né? E todos eles estão constituídos por vários, né, vários componentes, sistemas, subsistemas, né? Aí a gente tem que olhar para o chão de fábrica e começar a programar o sequenciamento, que é um problema bastante complicado, que aí o computador, né, o computador nos ajuda em quase tudo que está aqui, né? No PMP, nas previsões de demanda, né, que eu comentei com vocês, tem cada vez mais, tem softwares aí, estatísticos para ajudar, o MRP também, e o sequenciamento também. E o sequenciamento é um problema relativamente complicado. Não, assim, ele é fácil de executar, a gente vai até ver, bem simples, mas o que daria trabalho aí, nesse caso aí, é testar todas as possibilidades que poderiam ter.
porque entra aquele problema de análise combinatória que poderia ter uma quantidade enorme aí, não vou dizer infinita, mas enorme e que o computador ficaria 100 anos fazendo todas as análises possíveis. Não dá tempo, não faz sentido. Então, o computador tem que rapidamente, de uma forma inteligente, rapidamente procurar as alternativas mais viáveis ou as alternativas mais interessantes que possam ser a melhor, digamos assim, né? Então, assim que o computador age para resolver esse problema do sequenciamento. Pois bem, mas o que é propriamente dito, então, o sequenciamento, pessoal? Bom, então é assim, imagine uma empresa grande, com muitos produtos para fabricar naquela semana, e geralmente o problema do sequenciamento a gente vê de semana a semana. Depende muito da empresa, às vezes um pouco mais, não vou olhar, é de um mês, às vezes tem outras empresas que é muito grande, com muito produto, ele faz sequenciamento para 3 dias, faz análise para 3 dias, 2 dias, 3 dias, né? Mas o que é basicamente? Imaginem, uma quantidade enorme de produtos, com uma quantidade enorme de componentes, sistemas que têm que ser fabricados e montados, e a fábrica tem uma quantidade enorme de máquinas, equipamentos, tratamentos químicos, físicos, soldagem, células de manufatura, e que muitos componentes, sistemas, subsistemas, acabam, de vários produtos e tal e tudo mais, acabam tendo que disputar a mesma máquina, a mesma célula de manufatura, naquela semana, naquele dia, para produzir um ou outro produto e tudo mais. Imaginem, né? Então, a questão toda é o seguinte: como que a gente vai ordenar, como que a gente vai criar uma sequência, uma fila para uma determinada máquina, depois para outra máquina, para a sala de manufatura? Como é que a gente vai fazer isso? Calma, não precisa se preocupar demais, porque o computador ajuda bastante a gente, tá? A gente não vai, né? Mas esse é o problema. E se a gente não tivesse o computador, ou mesmo a gente, né, a gente não se preocupasse com isso, poderia ter situações ruins para a empresa. Por exemplo, vou exagerar um pouco, né? Se a gente não olhar, porque cada componente, cada sistema, subsistema de cada produto, por exemplo, precisa passar por uma determinada máquina, um tratamento químico, físico, uma soldagem, alguma coisa do tipo, e o tempo de processamento de cada componente e tal, em cada máquina, é diferente. Às vezes um precisa de 1 hora, o outro precisa de 20 minutos, outro precisa de 10 minutos, outro precisa de 3 horas. E ele depende para passar uma outra máquina também e tudo mais. Então as coisas estão interrelacionadas e conectadas aí para poder, como é que se diz, fabricar e montar o produto final para colocar no mercado. Então, veja, tudo isso está interrelacionado e a gente precisa criar esse ordenamento, esse sequenciamento para cada máquina, para cada posto de trabalho, ou seja, manufatura. E se a gente não pensar um pouco e criar uma fila, um ordenamento que não seja muito legal, o que pode acontecer? Pode atravancar algumas máquinas e criar uma fila, e exagerando um pouco para a gente entender, né? Poderia, né, no pior da situação, poderia ficar uma parte da empresa com alguns postos de trabalho e máquinas e tudo mais, com filas enormes, atravancadas, e uma outra parte da máquina totalmente ociosa, desculpa, uma outra parte da empresa, né, da fábrica, bastante ociosa, com quase nenhuma fila, né? Quer dizer, e esse nem é o maior problema. O maior problema é que essas filas vão acabar se projetando em cadeia, né, para todas as outras máquinas também, e vai gerar atraso na entrega de quase todos os produtos, né? Vira uma coisa em cadeia aí, um efeito dominó, né? E às vezes pode até piorar a situação. Por quê? Porque algum gerente ou ali o diretor de produção, né, de operações chega ali e começa a ver, por exemplo, que determinado lote, determinados produtos, por exemplo, começam a ficar muito atrasados, por exemplo, a entrega para um determinado cliente que é muito importante para a empresa. E aí ele começa a chegar ali na correria, numa célula de manufatura, por exemplo, num posto de trabalho, e começa a paralisar, não, para tudo que vocês estão fazendo, e agora vamos passar a montagem dessa aqui, vamos fabricar isso aqui, porque isso aqui tem que ir urgentemente amanhã para um cliente, fica aquela coisa de sufoco, né? E aí é que mora o perigo, porque é aí que começa a aparecer, podem aparecer erros, né? Degradar a qualidade do produto, tensionar as máquinas, criar um estresse desnecessário, por exemplo, nos trabalhadores, e a situação sai de controle totalmente, percebe? Então, um probleminha
complicado, mas por sorte os computadores nos ajudam bastante, mas é uma coisa pequena que pode criar um problemão para a empresa, percebe? Então, isso aqui é pensar aí no sequenciamento, pessoal. Criar ou buscar sequências, filas, ordenamentos que sejam adequados e que não criem, né, um atraso muito grande para a maior parte dos produtos, né? E é claro que, além de todas essas análises do curto prazo, todas as informações vão sendo guardadas, né, para as grandes reuniões que acontecem a cada 6 meses ou um ano. E aí a empresa também, ela apaga alguns incêndios no curto prazo, mas, por exemplo, se ela começa a perceber que constantemente ficaram entupidas algumas máquinas, alguns postos de trabalho, isso vai acender uma luzinha laranja ou vermelha ali para dizer o seguinte, olha, não dá mais, por melhor que sejam as análises do sequenciamento, vai precisar comprar mais máquina, alguma coisa do tipo e tal, entendeu? Então, essas coisas todas são importantes também para ir acompanhando ao longo de 6 meses, um ano, para que a empresa também resolva problemas de médio prazo e tal, né? Ou até de mudança de tecnologia para uma indústria 3.0, indústria 4.0, mais computador e alguma coisa do tipo, mais, né? E melhorando do ponto de vista como um todo a capacidade produtiva, entendeu? Então, a análise estratégica, aquilo que eu comentei com vocês no começo da aula, né, ela também é muito importante. Ela nos dá as grandes diretrizes de 3, 5 anos e tudo mais, mas a empresa tem que, e aí o PPC olha no curtíssimo prazo para tentar resolver os problemas no curtíssimo prazo. Mas se mesmo assim, por melhor que seja o PPCO, né, a situação da empresa é de crescimento, tem oportunidades e tudo mais, a diretoria, né, tem que perceber isso rapidamente, em 6 meses, um ano no máximo, né, e abrir uma outra unidade produtiva, mudar a tecnologia, comprar mais máquinas, isso é claro, né, pessoal? Mas enquanto esse alívio, digamos assim, esse planejamento estratégico de aumentar a capacidade produtiva como um todo, ela não vem no curto prazo, em 3, 4, 5, 6 meses, o PPCO é que tem que buscar as melhores soluções possíveis, né? Claro, né? Tranquilo? Muito bem, então isso aqui é a preocupação do sequenciamento, pessoal. E a gente vai ver também, vamos falar um pouquinho também sobre o sistema Kanban, ou o sistema Toyota de produção, né, mais conhecido também como Just in Time, também. Vamos dar uma olhadinha como é que esse modelo, vocês vão ver que não muda quase nada do que a gente vai ter visto nas aulas anteriores, tudo, mas eles trazem, desculpe, a Toyota ali nos anos 50, depois a gente vê com mais calma, mas eles inventam, digamos assim, um sistema que ajuda, né, melhora a situação, além de toda essa preocupação com PMP, MRP, tudo, eles também desenvolvem um sistema aí que pode também ajudar bastante aí a melhorar a produtividade, a eficiência da produção e do PPCO como um todo. A gente vai dar uma olhadinha nisso também, tá? E, por fim, esse tópico 5 que está aí, olha, a teoria de filas também, a gente vai ver, porque tem toda uma coisa mais quantitativa aí no caso, né? De filas, né? Nada do outro mundo, bem simples, a gente vai ver que é bem tranquilo e tal, o software também nos ajuda, tudo, mas como a gente trabalhar com esse aparato aí, metodológico de teoria de filas, pessoal, para nos ajudar vocês como executivos a gerir, por exemplo, né, esse balanceamento de oferta e demanda, né? Então, as filas vão ser muito úteis, por exemplo, para ajudar no problema de sequenciamento, principalmente, não só, mas principalmente no sequenciamento. Então, eu posso, muitas vezes, o computador também, ele resolve usando algumas heurísticas, lá a gente vai ver com calma, né, usando as heurísticas de sequenciamento, mas também usando a teoria de filas, para buscar esse ordenamento, para buscar essa melhor sequência possível para passar nas máquinas, de forma a minimizar os atrasos possíveis das entregas dos produtos, tranquilo? Então, além de poder ajudar, né, além das filas poderem ajudar na questão do sequenciamento, pessoal, a teoria de filas ela é muito útil também para ajudar a dimensionar e gerir, por exemplo, os processos de serviço, então bancos, né? Então, por exemplo, se eu colocar um atendente só no banco,
né, num determinado momento, a fila pode dar a volta no quarteirão, né, dependendo do tamanho do banco, dependendo da hora, dependendo disso aqui, então ela pode dar a volta no quarteirão. Aí eu vou estar com a folha de pagamento enxuta, né, não estou gastando nada, porque tem um atendente só que eu, em 15 dias, um mês, 2 meses no máximo, eu não tenho mais cliente, né? Então tem que ver essa balança aí, né? A teoria de fila nos ajuda muito a fazer essa gestão aí, né? Não só bancos, né? Mas, enfim, todo e qualquer serviço aí, um cais de porto, por exemplo, né? Quantos cais de porto e quantos guindastes e quantas, né, oferta de capacidade produtiva num porto, por exemplo, num aeroporto, né, numa UTI, por exemplo, num, num pronto-socorro ou num pedágio, quantos atendentes, quanto que a gente tem que investir do lado da oferta para que a gente balanceie, né, a oferta com a demanda, sem criar uma fila quilométrica, né? Então é isso. Se a gente investir demais, não vai ter fila, né? Então isso a teoria de fila nos ajuda a isso, nos ajuda a ver isso aqui. Ah, legal, você não quer fila nenhuma, quer 2 pessoas, 3 pessoas no máximo na fila, então vai ter que gastar tanto com postos de trabalho e tudo mais e tal. Ah, pode ter mais, pode ter em média 15 pessoas na fila, então tem que, né, tá bom? Então esse jogo aí, né, da gestão é que a teoria de filas nos ajuda bastante a entender, né, e quanto de atendimento a gente tem que suprir para que as filas não fiquem muito grandes demais, né? Tá bom? Bom, basicamente é isso. Aí depois tem as duas partes do professor Biasi, que ele vai comentar bem melhor aí, né? A parte de gestão de estoques, né? Na quinta-feira ele comenta melhor com vocês a parte de previsão de demanda, né? Que ele conhece muito, mas muito melhor do que eu aí. Tá bom, pessoal? É isso. Vou dar uma olhadinha agora aqui nos livros e tal. Algum comentário, alguma dúvida aí em relação às historinhas, né, a introduçãozinha que eu fiz com vocês, em relação ao conteúdo, alguma coisa? Fiquem à vontade. Alguma dúvida, algum comentário? Bom, vamos dar uma olhadinha agora aqui nos livros, né, nas sugestões de livros. Mas antes de falar qualquer coisa, eu queria dizer para vocês que todo e qualquer livro que vocês tenham, que o pai, o tio, o irmão, o primo de vocês tenham, por exemplo, um livro de gestão de produção, administração de operações e tal, é muito bem-vindo, né? A sugestão maior é de que vocês leiam também, né? Leiam alguma coisa, não fiquem só com as nossas aulas, tá? É claro que nós não vamos contar nenhuma mentira aqui para vocês, nada, né? Mas é importantíssimo que vocês leiam, né, pessoal? É importantíssimo, né? Vão atrás de qualquer livro. E é claro, todos os livros são muito bons, não tem quase que grandes diferenças entre eles, mas a gente está sugerindo aí para vocês aí essa meia dúzia aqui, né? Estão vendo? E aí, onde está ali naquela coluninha, a penúltima coluna, onde tem a última, esse sou eu, o professor Biasi, né? A penúltima está escrito ali leitura, né? Todo mundo já percebeu que ali tem o número fora do parênteses relativo ao referente ao livro que está aqui. Então, no meu caso, por exemplo, as minhas aulas estão um pouco melhor, com mais exercício, exemplo, a teoria está um pouco melhor no livro dos dois irmãos Correia, estão vendo? Né? O livro 3, tá bom? Mas nada impede de vocês lerem outro livro, tá? As coisas são iguaizinhas, idênticas, tudo, né? Sugestão seria, então, no item 1 ali de planejamento agregado, vocês, né, pegarem aí o Correia, lerem o capítulo 16 e 17, por exemplo, tá? Isso é o mínimo do mínimo do mínimo, tá, pessoal? E aí é legal, quanto mais vocês lerem, outros livros mais. Por exemplo, o livro 5, ó, o livro do professor Daniel Moreira, um livro muito bom. O professor Daniel Moreira, infelizmente, faleceu, deu aula aqui para a gente, aqui na FEA, tá? Era um ótimo professor. O livro dele é muito bom também, com bastante teoria, exercícios, enfim, quem tiver acesso aí. Então, peguem na internet, qualquer coisa, é sempre muito bem-vindo vocês lerem, não ficarem só com as aulas, tá? Essa é a sugestão. Beleza, pessoal? E o professor Biasi, depois ele vai comentar, então também tem no livro do Correia, do Slack, tá bom? O livro 2 do Slack também é um ótimo livro, tem toda a teoria, muitos exercícios também, tá? Acho que o Biasi vai usar um pouco mais o do Krajewski aqui, né? Tá vendo? O livro do Krajewski 4. Depois ele comenta melhor com vocês aí, tá bom? E agora aqui, pessoal, a parte de avaliação,
depois ele comenta também, mas no fundo é isso, nós vamos dividir tudo, tá? Nós vamos dividir as aulas, metade a metade, 50-50, tudo, eu, professor Biasi, tudo, né? E vamos dar aí, na verdade, 4 provas, né? Eu vou dar a primeira e a segunda, e ele vai dar a primeira e a segunda do lado dele, tá bom, pessoal? Inclusive as primeiras provas minhas e dele já estão até com datas aí agendadas, tá vendo? E vamos fazer de tudo para a gente manter, tá bom? Só se em último caso acontecer alguma coisa, a gente tiver que mudar, a gente vê com boa antecedência, claro, tudo, mas a princípio vamos nos ater a essas datas que estão aqui para as primeiras provas nossas, tá? E depois a segunda prova, na verdade, é aquele o calendário que a FEA, né, da unificada, que a FEA, que o próprio departamento de administração vai divulgar ali quando chega ali, principalmente outubro, né, um pouco mais, um pouco menos, tá bom, pessoal? Tranquilo? E a média é isso, é tudo igual, tá? Vale tudo, não tem peso a mais nem a menos para nenhuma das provas e nem divisão mínima. É tudo 25, 25, 25%, tudo aí. Tá bom, pessoal? Tranquilo, tranquilo? Dúvidas, comentários, perguntas, fiquem à vontade. Tranquilo mesmo? Acho que ficou bem explicadinho, professor. É, Não tenho dúvida, pelo menos. Que bom, que bom. Legal, muito obrigado. Bom, pessoal, então eu acho que hoje podemos ficar por aqui, nossa primeira aula, né? Eu acho que está bem colocado aí. E aí a gente começa. Da minha parte, o professor Biasi vem na quinta aí também, né? E aí na terça que vem a gente começa do meu lado, propriamente dito, aqui com o item 1, aqui o projeto agregado, né? O PMP aí, para a gente, lembrando, fazer aquela análise das várias alternativas possíveis que a empresa pode lançar a mão, né? De mudar o ritmo de produção, né? Aumentar o ritmo e estocar, ou comprar, né? Fazer um outsourcing, por exemplo, né? E tal, de tal forma a formatar uma oferta que atenda a demanda e seja a mais barata possível. Essa que é a ideia, grosso modo falando, tá bom? Então, terça-feira a gente entra aqui, começa aqui para valer e tal. E eu, então, podemos ficar por aqui, pessoal. Foi um grande prazer. Desculpa, acabou de surgir uma dúvida. Como que vai ser a Claro. presença? Oi, Emily. Emily, né? Isso. Então, a presença é de vez em quando eu faço uma chamada e também pego pelo próprio Zoom, né? O Zoom ele levanta aí, tá bom? Tá bom, obrigada, professor. Legal. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Fiquem à vontade, por favor, algum comentário, dúvida. Tranquilo mesmo? Tranquilo? Perguntem. Bom, então eu vou sair daqui, mas para dar um tchau aqui para vocês, a gente pode ficar por aqui, né? Foi um prazer aí, pessoal. Muito obrigado, ótima semana para todos, bom final de semana e até terça. Terça a gente começa aí para valer, então. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado, você também, para todo mundo. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.